Boa tarde. Bem-vindo ao programa Idoso Bem Cuidado. Nesse programa que acontece todas as terças e quintas, eu ensino cuidador de idoso a ganhar R$ 4.000 por mês, mesmo começando do zero. E no episódio de hoje, como ser um bom profissional cuidando de pessoas com Alzheimer. O que é Alzheimer? Para muitas pessoas, pensa que a pessoa está caducando, ou pensa que é demência, pensa que é uma depressão. Muitos se enganam com isso no começo. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, irreversível. O que significa isso? A pessoa, em vez de melhorar, a tendência é piorar. Tem medicamentos hoje para tentar estacionar o problema. Mas, conforme vai passando o tempo, você vai vendo a piora da pessoa. Você vai vendo que essa pessoa não vai melhorando. Ou às vezes vai lentamente piorando, ou de uma hora para outra você vê que a pessoa já não está conhecendo ninguém, vai piorando de uma semana para outra, de um mês para o outro. Então o Alzheimer tem algumas fases também, né? Tem moderado, tem leve e tem um estado mais avançado também do Alzheimer. Então você que cuida de uma pessoa com Alzheimer, que está começando agora, está no início, é um Alzheimer mais leve, então é tranquilo você levar essa pessoa, você distrair essa pessoa, você convencer essa pessoa a fazer os seus afazeres, você arrumar alguma coisa para distrair essa pessoa, levar essa pessoa numa praça, conversar. Às vezes você vai ver que essa pessoa vai começar a falar só do passado, de pessoas que já morreu, um idoso vai começar a lembrar da mãe. Então o assunto deles, vocês vão perceber que vai ser mais esses. É diferente. Já tem aquela pessoa que já tem um estado mais avançado. Ela repete sem parar as coisas. Já não conhece a pessoa que mora junto com ela, já não conhece o próprio filho. Vai ter dia que lembra, vai ter dia que não vai lembrar. Vai ter aqueles altos e baixos, né? Vamos se dizer assim. Já vai ter aquela pessoa também que esquece que se alimentou, como que o cérebro não desce aquela sensação de satisfeito. Então a pessoa almoça, se você deixar, ela vai comer de novo, vai comer de novo. Aí no final ela acaba vomitando. Muitas vezes as famílias não percebem. Então vai perceber nessas pequenas coisas. Dela repetir muito, dela comer muito, não ter limite, ou esquecer bastante coisa, sair e não conseguir voltar para casa. É aí que a família começa a perceber esse tipo de problema. É aí que é o início de tudo. E essa pessoa que está nesse estado médio, você também consegue controlar um pouco. Ela começa a ser um pouco agressiva também. Mas ainda dá para controlar, dá para contornar a situação. Aí vai ter aquela pessoa que já não conhece ninguém da família, não lembra o próprio nome. Para você ver o que passa na cabeça de uma pessoa assim. Ela começa a ficar muito agressiva, porque você imagina uma coisa, tenta se pôr no lugar da pessoa. Se a pessoa não entende o lugar que ela está, não sabe onde ela está, imagina você perdida em um lugar, é como que essa pessoa se sente. O que acontece? Então essa pessoa vai ficar agressiva, porque ela esquece o próprio nome, é como se ela tivesse acordado num lugar diferente. Então ela fica agressiva, fica pedindo para ir embora, porque ela está na casa dela, mas ela fica pedindo para ir embora para casa. Lembra do passado, repete a mesma história e se torna, a maioria das vezes, uma pessoa agressiva e ao mesmo tempo perigosa. Por que uma pessoa perigosa? Porque, imagina só, se ela não sabe o próprio nome, se ela não lembra das pessoas que ela mora na casa, se ela olha para a pessoa, ela vai olhar um estranho, não lembra quem é, até assusta. Então ela pode agredir,
Tem pessoas, tem família que já está num estado tão avançado que pega e esconde faca, esconde os materiais pérfuros cortantes. Por quê? Para não ter nenhuma agressão. O que que acontece? Essa pessoa está apenas defendendo onde ela está. Você é o estranho para ela, ela não se lembra quem é você. Como que se tivesse dado um apagão na mente dela. Então, um profissional para cuidar dessas pessoas, do que ela precisa? Do que o profissional precisa? É qualquer profissional que vai cuidar de uma pessoa assim? Não, não é qualquer profissional. Agora você imagina esse caso avançando mais. Essa pessoa começa a ficar acamada. Já não aceita alimentação, corre o risco de colocar uma sonda para se alimentar. Essa pessoa não vai deixar a sonda parada. Pode arrancar essa sonda. E essa pessoa pode sair ferida. Uma escara, uma úlcera de pressão. Outra coisa, essa pessoa começa a atrofiar. Então, esses atrofiamentos, ficar acamado já é o último caso já. O que acontece? Um profissional para cuidar de uma pessoa com Alzheimer, do que ela precisa? Primeira coisa, paciência. Por quê? Aquela pessoa persiste muito em uma coisa só. Ela pode tirar um dia para, vamos dizer assim, a mente dela está focada que ela quer ir para casa dela. E você fica ali o dia inteiro ali, ó, escutando isso. Se você não tiver um preparo para cuidar de pessoas com Alzheimer, você não vai conseguir trabalhar. Você pode ser um excelente profissional. Se você não tiver um preparo com a sua mente boa, com a cabeça boa para trabalhar, você não vai conseguir trabalhar. Porque essa pessoa é tão repetitiva que quem está do lado fica doente junto. O que acontece? Um cuidador, para cuidar de uma pessoa assim, tem que ter uma boa preparação. Tem que saber o que vai encontrar. Tem que saber como que é o dia a dia. Aí essa pessoa vai, ele acaba de dar banho em tudo, essa pessoa evacua. Quando vai ver, tirou a fralda, sujou a mão, sujou cama, sujou roupa, passou a mão no cabelo, sujou tudo. Em 5 minutos essa pessoa faz tudo isso. E não quer tomar banho. É uma pessoa agressiva. Não é qualquer profissional que vai ficar ali. Então, se você já tem uma paciência para cuidar de uma pessoa com Alzheimer, você já entende como que funciona lidar com uma pessoa com Alzheimer, você vai saber lidar com a situação. Não há muito o que você pode fazer para essa pessoa melhorar a doença. O que você pode fazer é aprender a conviver e ajudar essa pessoa no seu dia a dia. É o que um cuidador pode fazer. Muitos cuidadores erram fazendo o quê? Num caso desse assim, perdendo a paciência, reclamando com a família. Uma que a família já está com a cabeça doente, por isso que ela te contratou. Outra coisa, erra tentando tirar esse paciente, vamos dizer assim, para fora de casa, qualquer horário. Ela quer levar na praça a qualquer horário. Qual é o segredo de trabalhar com uma pessoa com Alzheimer? É você montar uma rotina. Como ela esquece das coisas, muitas vezes ela está perdida no seu próprio tempo e espaço. O cuidador tem que entender o quê? Como montar a rotina dessa pessoa. Você não pode sair com essa pessoa a qualquer horário. Ah, vou agora lá tomar um sol, vou agora lá na praça e no outro dia não vai e no outro dia vai. Não, você tem que montar uma rotina diária. Você montando uma rotina diária, você consegue acalmar essa pessoa com Alzheimer. Você começa a melhorar a vida dela. A doença não tem cura.
problema não tem cura. Mas você consegue ajudar, vamos dizer assim, a melhorar o seu dia a dia. Você pode controlar uma rotina legal, semanalmente. Vai ter um dia que não vai dar certo. Então você já tem que estar preparado para isso também. Você tem que estar preparado para ter uma paciência, para formular sua rotina tudo de novo. Essa pessoa almoçou e esqueceu que almoçou. Está com fome. Por quê? O cérebro não está dando aquele efeito de satisfação. Tem umas que bebe água, muita água. Você tem que controlar, você tem que brecar, parar. Então, um cuidador preparado para isso, ele vai saber lidar com a situação. Ele vai deixar essa pessoa beber aos pouquinhos, aos poucos. Ele vai fazer uma rotina legal do dia. E a maioria das vezes, para um cuidador montar a sua rotina, o que ele tem que fazer? Por onde esse cuidador vai começar? Tá, é uma pessoa com Alzheimer. Sim, uma pessoa com Alzheimer vai ser diferente da outra e da outra. Às vezes uma é mais leve, tranquila, conversa, até ajuda a fazer as coisas. Outro não sabe o que está fazendo, não sabe o próprio nome, é agressivo. Não consegue ir no banheiro sozinho. Se ele deixa o portão aberto, essa pessoa pode fugir. Fugir, assim que eu falo, sai na calçada, começa a andar e não consegue voltar. Se perde. Então, tem que estar sempre esperto e atento com essas pessoas. Então, o cuidador tem que estar ciente do que pode acontecer. Então, o cuidador, por onde ele começa a ser um bom profissional para cuidar de pessoas com Alzheimer? Por onde começar? Primeiramente, para começar, você vai trabalhar uma semana com essa pessoa. Você vai observar o seu dia a dia. Como que ela age durante essa semana. Como ela age na parte da manhã, na parte da tarde. Como ela age na hora da alimentação, na hora da medicação, na hora do banho. Então você não tenta impor nada, você não tenta montar nada nessa semana. Você tem que aprender a observar como que é a rotina, do que essa pessoa gosta de fazer, do que essa pessoa lembra, do que essa pessoa gostava de fazer. Então você vai trabalhar com isso. Aí vai chegar a hora de você... O que ela fazia? Você perguntar para a família o que ela gostava de fazer. Então você vai ter o relato da família, você vai ter o que você observou desse idoso ou dessa idosa. Então você vai começar a pôr em prática. Nossa, ela gosta de tomar banho tal hora. Ela tem uma própria rotina. Se ela tem uma própria rotina, você segue a rotina dela e tenta melhorar a rotina dela. Outra coisa, você quer sair com essa pessoa na praça? Você faz um primeiro teste, leva na calçada primeiro, você vai indo aos poucos. Essa pessoa está meio irritada, gosta de conversar sobre algum assunto, gostava de fazer um certo tipo de coisa, você tenta lembrar dessas coisas que ela fazia. Tenta conversar sobre isso para ver se lá no fundo ela lembra de alguma coisa. Às vezes não lembra de nada, mas às vezes como que acendesse uma luz. Apertasse um botãozinho, essa pessoa começa a falar, parece que não tem nem problema. Porque era assunto que ela tinha já e está no subconsciente dessa pessoa. Então ela começa a falar, a lembrar. Isso daí vai fazer muito bem para essa pessoa. As pessoas que vêm diferente, você fala assim, ó, você lembra dessa pessoa? Aí ele fica olhando. Às vezes ele fala assim, ah, lembro. Quem é? Não sei. É assim que funciona. Às vezes eles se lembram mesmo, falam o nome, conta história, conta alguma lembrança que teve com essa pessoa. É interessante. Tem pessoas que não lembram de nada mesmo, mas tem pessoas que, num estado bem avançado, uma lembrança pequenininha faz ele voltar à realidade momentânea. Outra coisa, o que a família mais erra? Vamos se dizer assim, família mais erra. A família não erra. A família se perde. A família se machuca. Por quê? Imagina um filho
olhar para o seu pai e o seu pai não sabe nem quem é você. Você olha assim e fala assim, caramba, é triste, né? Você olha o seu pai gritando ou querendo te agredir. Então, no começo disso, a família pensa que é frescura. A família começa a brigar. Ou a família começa a ficar doente também e começa a brigar. Começa a ficar nervoso. Se torna uma família depressiva. Aí a família evita as crianças de chegar perto. Por quê? Porque se ele é agressivo com os adultos, e se ele pegar essa criança, ele vai machucar. Então a família começa a se afastar dessa pessoa. Então, não é que a família erra. É que a família perde a paciência. E nós não podemos julgar essa família que perde a paciência. Porque nós cuidadores, muitas vezes, nós mesmos perdemos. Então você vai ver algumas coisas que a família fala, a família tenta impor, tenta brigar, tenta mostrar, grita muitas vezes. Mas por quê? Porque já está começando a ficar uma família com a cabeça doente. Aquela casa começa a ficar doente. Então o cuidador vai observar isso, um cuidador experiente, que costuma cuidar apenas de pessoas com Alzheimer. Ele vai observar essa situação. Ele vai, cada família que vir, cada parente, filho, filha, neto que vir, o cuidador vai saber instruir certinho como fazer e o que fazer. Mostrar que essa pessoa não sabe mesmo o que está fazendo. Mostrar que essa pessoa está dependente, que essa pessoa se perde, essa pessoa está nervosa. Por quê? Porque ela não está lembrando o próprio nome. Ou está nervosa porque está tentando lembrar alguma coisa e não consegue. Então essas pessoas começam a ficar agressivas também por causa disso. Então o cuidador experiente ele vai mostrar para essa família. Então não é que a família mais erra, a família mais se perde. O que um cuidador pode fazer para melhorar isso? Trazendo a família até o idoso. Vendo a reação do idoso com a família. É interessante um idoso com Alzheimer, quando você põe um cachorrinho perto, como que ele para e fica distraído ali mexendo no cachorro. É interessante. Então nós temos que mostrar para a família que nós não podemos afastar as crianças das pessoas que têm Alzheimer. Nós temos que trazer as crianças para perto, próximo a essa pessoa. Essa pessoa pode ter uma evolução bem melhor no seu dia. Por quê? Amanhã vai ser outro dia, pode ser outras coisas diferentes. Então um cuidador tem que estar esperando isso. Pessoa com Alzheimer, um dia é diferente do outro. Por mais que você monte uma rotina. Então você cria uma experiência muito grande. Você cria uma paciência ao mesmo tempo. Você cria uma sensibilidade de se pôr no lugar dessa pessoa. Uma sensibilidade de se pôr no lugar dessa família. Porque é triste para a família também. Vai lá, vê o seu pai todo sujo ali, ainda com a mão lá dentro da fralda, tudo sujo. É triste para esse filho ver isso, para essa filha. É difícil. Então quando você consegue fazer uma rotina, você sabe a hora que ele vai no banheiro, você tenta levar ele até o banheiro. Então você monta esse tipo de rotina para evitar de acontecer essas coisas, porque se der vontade dele ir no banheiro, ele vai fazer na fralda e ele vai pôr a mão. Se ele se incomodar com a fralda cheia, ele vai arrancar a fralda. Pode acontecer de você estar na praça, acontecer isso e ele querer tirar na rua mesmo. Pode acontecer de dar vontade de fazer xixi, ele querer fazer xixi na rua mesmo. Você sabe que ele está doente, que ele tem Alzheimer. As outras pessoas não sabem. Então você tem que ter uma rotina. Você tem que saber como lidar com essa situação. Como mostrar para a família ao mesmo tempo. Aí você vai pegar outro paciente. Você já está com a memória focada no que aconteceu com esse paciente. Tudo que você passou, tudo que você ouviu, tudo que você viu da família.
Aí você vai para outra residência com pessoas com Alzheimer também. E essa pessoa é bem agressiva. Então você não pode usar o método que você usou lá. Aí a pessoa, vamos dizer assim, te dá um tapa, você vai ficar nervoso? Ela te deu um tapa agora, daqui a pouco ela tá falando oi pra você, tá perguntando o seu nome, tá contando uma história pra você, você vai virar a cara, vai deixar a pessoa falando sozinha? Às vezes vai ter momento de agressão. Você vai ter que saber lidar com a situação. Você vai ter que saber ter paciência. Olhar o estado desse idoso. Não levar nada a ferro e fogo. Você está ali momentâneo, cumprindo umas horas. A família que mora ali é 24 horas aquele problema. Então se põe no lugar da família. Você é apenas um profissional que está passando para prestar o seu serviço. Então tente fazer o melhor possível. Então você vai vendo que uma pessoa é diferente da outra. A outra pessoa queria comer bastante, não tinha uma satisfação. A outra já não sente fome. Tem que forçar, é uma tristeza para fazer essa pessoa comer. Você tem que começar com uma história para ver se ela vai aceitar sentar ali para comer. Então uma pessoa é diferente da outra. Qual é a conclusão que eu mesmo entrei? Não adianta eu trabalhar 5 anos com uma pessoa com Alzheimer aqui. E falar assim, eu sou bom de cuidar com pessoas de Alzheimer, com pessoas que têm Alzheimer. Eu sou bom de fazer isso. Olha meu paciente, como eu levei bem, como eu transformei a vida dessa família, desse paciente. Aí você levanta o nariz, estufa o peito, vai lá na outra residência. Você se perde totalmente. Quando você não consegue encaixar uma rotina nesse idoso. Quando esse idoso é agressivo. Quando essa família já está gritando, que o idoso já está dando trabalho, essa família já começa a gritar com o idoso, o filho começa a gritar com o pai. É muito diferente. Não dá para você usar a mesma coisa que você usou com o seu paciente passado. É diferente. Então você precisa se organizar, você precisa ter um preparo para você não assustar. Você tem que saber que uma pessoa é diferente da outra. Uma pessoa com Alzheimer pode agir diferente da outra. Então você tem que ter essa preparação. Você tem que ter uma noção que essa pessoa pode ser agressiva. O que você vai fazer? Vai ficar reclamando? Não, você não pode reclamar. Você tem que tentar desviar o assunto, mostrar outra coisa para fazer. Ou essa pessoa vai querer fazer comida, está acostumada a fazer comida. E teima que quer ir lá mexer no fogão. O que você pode fazer? Se você falar não é pior, se você deixar pode acontecer alguma coisa. Se você tiver um jogo de cintura, você tiver uma noção, uma preparação legal, o que você vai fazer? Você chama ela para fazer alguma coisa, para te ensinar alguma coisa. Se é uma senhora, vou fazer arroz. Você fala assim, é bom que eu aprendo. Em vez de você tá vendo que falar não é pior, falar não, essa pessoa se irrita, fica nervosa, começa a chorar, piora a situação o dia inteiro. O que você pode fazer? Fica do lado lá, eu quero aprender. Você vai observando se tem alguma coisa de errado ou não. Qualquer coisa você dá um break na hora. Mas olha a diferença. Se você falar assim não para essa pessoa com Alzheimer ia chorar, ou ia xingar, ou ia falar, sai da minha casa, a casa é minha, eu faço o que eu quero. Ou vai lá querer fazer a força, você não vai segurar, que não tem como você segurar essa pessoa. Essa pessoa começa a xingar, ou começa a jogar as coisas, ou chorar também. Então, olha o que aconteceu com a simples palavra não. Você deixou uma pessoa depressiva, que já tem um problema com Alzheimer. Se você falar assim, não, faz sim, assim eu aprendo a fazer também. Essa pessoa aí vai ficar calma. E onde eu pus o arroz? E aí esquece.
Aí você já fala assim, não, vamos procurar, vou te ajudar a procurar. Aí você fala assim, já lavou o arroz? Você vai jogando conversa fora. Você vai sorrindo com essa pessoa. Você vai ajudando essa pessoa a fazer esse arroz. Você chama essa pessoa para varrer um quintal. É diferente. Então você não vai a ferro e fogo falar não, não é assim que faz. Você falou agora, entrou pelo um ouvido e saiu pelo outro. Então você deixa ela ir no ritmo dela, você só vai acompanhando junto. Você vai, vamos se dizer assim, moldando as coisas que ela está fazendo. Isso é ajudar. Isso é saber cuidar de uma pessoa com Alzheimer. A qualquer momento, aquilo ali não fez sentido nenhum. E essa pessoa já muda o pensamento, já muda a cabeça, e você já vai estar preparado para isso. O segredo é você estar um passo à frente do que você está fazendo. Você está esperto que essa situação pode mudar de uma hora para outra. De um sorriso que ela está dando agora pode ser agressiva daqui 5 minutos. Então, é diferente você saber lidar. Você ter uma paciência. É muito diferente. Então, quando você sabe você consegue cuidar de qualquer pessoa com Alzheimer. De 1º grau, 2º grau, 3º grau, 4º grau. Você consegue cuidar. Por quê? Tem pessoas que têm um Alzheimer mais leve, é fácil. Você trabalha lá, é fácil. Mas uma pessoa já num grau mais avançado, uma pessoa que briga, que xinga, é mais difícil. Uma pessoa que parece que está revoltada, é difícil. Então você tem que estar preparado para isso. Você tem que ser um profissional. Você escolheu trabalhar com pessoas com Alzheimer, você tem que estar preparado para tudo. Desde como lidar, ter paciência, o que você pode fazer, como você pode fazer, o que você vai fazer, como lidar com a família, como explicar para a família. Para você aprender a lidar com tudo isso, saber tudo isso, você precisa o quê? Se profissionalizar. Ir atrás, correr atrás. E qual o benefício disso para você que é cuidador, de saber tudo sobre o Alzheimer? Como lidar com o Alzheimer? Nossa população idosa está crescendo. Essa doença também está crescendo junto. Esse problema está crescendo junto. E muitos profissionais não conseguem trabalhar com pessoas que têm Alzheimer. Então tem muita família procurando. Como ninguém quer ficar com pessoas que têm Alzheimer avançado, o que está acontecendo? Ou vai vários cuidadores, ninguém quer ficar, aparece outro serviço, a pessoa vai pegar porque esse daqui já está mais difícil, a pessoa fica nervosa. Então, quando você se profissionaliza, você decide se dedicar a cuidar de pessoas que têm Alzheimer, você vai ganhar muito mais. Você vai cobrar diferente. É totalmente diferente. Você vai ganhar mais. Você vai ver o jeito que você vai querer receber. Quanto você vai querer receber. Não é qualquer profissional que vai fazer o que você faz. Você lidou com a situação. Você foi atrás de melhorar a situação. De como funciona esse problema. O que dá para você fazer. A luta do dia a dia. De cuidar de uma pessoa que tem Alzheimer mais avançado. Uma pessoa que ficou mais agressiva. Então você vai ganhar bem. Você se preparou para lidar com esse problema. Um problema que todos estão correndo, você se preparou, então sempre vai ter serviço para você. Então você vai ganhar muito bem pelo que você se preparou para fazer. A tendência é você ganhar cada vez mais. Tem pessoas que têm Alzheimer, quando fala que não quer tomar banho, não vai. Você vai lá, você consegue conversar, você consegue lidar com a situação. Então a pessoa vai te contratar, às vezes,
para ir lá e dar o banho, porque o resto do dia essa pessoa fica tranquila. Então você pode ganhar muito bem. Você pode ser um profissional bem requisitado. Então você sabendo tudo sobre o Alzheimer, como lidar, você vai ser um profissional de referência. Você vai ser um profissional que tem aquela segurança de entrar na residência e explicar para a família o que vai acontecer e o que você vai fazer. Como você vai lidar com essa pessoa. Você vai explicar que você vai observar essa pessoa no seu dia a dia, a rotina da semana. Você é um profissional. Eles não estão pagando uma pessoa apenas para ir lá ficar para a família poder descansar a cabeça. Não, ele está pagando um profissional que vai resolver o problema ali momentâneo, que eu digo assim, resolver o problema do dia a dia. Porque resolver o problema da doença não tem como. Então, mas um profissional que vai resolver o problema do dia a dia, vai ter paciência suficiente para lidar com aquela situação, com aquela pessoa, com aquele idoso. Então, um profissional, ele vai ganhar bem. Por isso que fala profissional. Sabe o que está fazendo. Tem conhecimento do serviço que vai prestar. Tem conhecimento de onde vai começar até onde vai terminar. Tem o conhecimento de explicar para a família tudo o que vai fazer. Então ele tem uma autoridade para ter o seu próprio valor. Ter o seu próprio preço. E é isso que eu tenho para falar para vocês. E se vocês gostaram desse conteúdo, compartilhe com amigos e familiares. Obrigado.